Olá, professores! Vamos dar continuidade aos nossos estudos no documento curricular do Tocantins, em língua portuguesa? Nesse momento, nós vamos analisar um plano de aula a partir das competências e habilidades apresentadas pelo documento curricular do Tocantins, em língua portuguesa. O planejamento que nós vamos apresentar agora, ele está indicado para os 6º e 7º anos. Então, nós temos aí um planejamento que ele segue uma progressão, né? Ele inicia no 6º ano, mas pode ser também trabalhado no 7º. Nós vamos analisando o que podemos especificar em cada atividade e em cada ano, conforme o desenvolvimento de nossa turma. A duração desse plano é para 5 aulas, mas pode ser alterada para mais dias. Qual é a organização desse plano? Primeiro, nós temos as competências, as habilidades, depois os objetos de conhecimento, metodologia, alguns exemplos de atividades que poderemos trabalhar no decorrer dessas aulas, alguns recursos utilizados e como vamos fazer essa avaliação. Primeiro, nós pegamos uma competência geral da BNCC para mostrar como que vai funilando essas competências até chegar na habilidade. O que nós necessitamos para desenvolver essa competência geral? Primeiro, a competência 7 que foi escolhida, trabalhar com argumentação, argumentar com fatos, argumentar com base em fatos, dados e informações. Olha o diferencial da palavra aí, informações confiáveis. Então não é qualquer informação. Onde encontraremos essas informações confiáveis? A partir de que gênero que nós vamos trabalhar? Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitam e promovam os direitos humanos, além da consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético. Olhem só as palavrinhas que finalizam essa competência. Posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Isso é uma competência geral que abrange todas as áreas, mas dentro de linguagens, qual a competência que corresponde a essa competência geral? Vamos verificar? Para realizar essa competência geral, nós precisamos da competência específica de linguagens, a número 4, que ela abrange utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem. Então, voltando à competência geral, que respeita o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em ambiente local, regional e global. Verificam como que há essa interseção entre as duas competências, que essa vai complementar a outra? Olha, ó, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. Então, dentro de linguagem, é essa habilidade que iremos trabalhar. Mas agora, qual é a habilidade específica de língua portuguesa que vai fechar tanto a competência geral quanto a competência de linguagens? Então, para que a gente consiga fazer isso, para que o aluno desenvolva essas competências, ele precisa analisar informações, argumentos e opiniões manifestados em interações sociais e nos meios de comunicação. Olha só essa abrangência. Posicionando, agora esse é o diferencial. Ele analisa, mas de forma ética, posicionando-se de forma ética e crítica em relação a conteúdos discriminatórios que ferem direitos humanos e ambientais. Nas habilidades, nós escolhemos 2 de leituras para fazer essa organização. Então, para ele atingir essas competências, ele precisa reconhecer, não é, a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de fatos e identificar diferentes graus de parcialidade e imparcialidade dados pelo recorte feito e pelos efeitos de sentidos advindo de escolhas feitas pelo autor, de forma a poder, aí que ele vai conseguir desenvolver uma atitude crítica
frente aos contextos jornalísticos e tornar-se consciente das escolhas feitas enquanto produtor de texto. Então aí é essa habilidade do ensino fundamental do 6º ano, língua portuguesa, a habilidade número 1. A segunda habilidade de leitura foi distinguir em segmentos descontínuos de textos fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. Verificando em relação à habilidade anterior, ela iniciava no 6º ano e finalizava no 6º ano. Essa ela inicia, então tem uma progressão nessa habilidade. Eu inicio no 6º ano, mas ela só vai ser finalizada no 7º ano. E ela tem progressões também no 8º e no 9º. A habilidade de análise linguística, ela consiste em analisar nesses textos selecionados os efeitos de sentidos decorrentes de recursos linguísticos, discursivos, de prescrição, causalidade, sequências descritivas e expositivas e a ordenação de eventos. Mas será que nós vamos trabalhar tudo isso e ao mesmo tempo? Não. Vamos pegar aquela sequência que é própria do texto jornalístico, que seria a sequência descritiva e a expositiva. Posso trabalhar nesse momento apenas uma delas. Na habilidade de oralidade, nós selecionamos a habilidade que trabalha com as entrevistas. Então, o aluno ele vai produzir entrevistas para depois conseguir organizar uma produção textual. A habilidade de produção textual será produzir notícia impressa, tendo as características dos gêneros. Então, para isso, antes nós vamos analisar lá em leitura essas notícias, vamos analisar reportagens para que o aluno consiga observar como a notícia é elaborada, quais são suas características principais, qual é o objetivo da notícia, o que são os fatos, o que são as opiniões. Quais são os objetos de conhecimentos elencados aqui? Na habilidade 1, nós selecionamos notícia e trabalhar a neutralidade dessa notícia, se há ou não neutralidade. A segunda, nós selecionamos fato e opinião, na segunda habilidade. Na terceira, selecionamos a sequência expositiva ou pode ser também a sequência descritiva. E na habilidade 4, o gênero entrevista e finalizamos com uma produção escrita de uma notícia. A entrevista os estudantes vão realizar a partir dos textos que eles produziram, que eles leram, que eles analisaram e vão organizar essa entrevista a partir dos temas já trabalhados. A partir daí, o estudante ele vai fazer uma produção textual coletiva. Ele vai produzir essa notícia de forma coletiva junto com seus colegas, em grupo. Alguns exemplos de atividades que nós podemos realizar no decorrer dessas 5 aulas. Primeiro, nós podemos utilizar slides, vídeos que trabalham com fato ou fake. E o aluno ele vai selecionar se aquela notícia é um fato, se aquele título é um fato ou é um fake. E depois podemos dividir a turma, fazer gincanas, qual o grupo que mais acerta o que é fato, o que é fake. E apresentamos esse fato para ele, se for fato ou se for fake. Depois nós temos também a roleta de sua opinião, que no decorrer da nossa formação nós vamos aprender como fazer essa roleta, como utilizar de forma online. E o aluno pode selecionar os temas e organizar tanto as opiniões sobre aquele tema, como também organizar os fatos que regem esse tema. Podemos trazer também para a sala de aula imagens impressas ou imagens online para que o estudante crie o tema daquela imagem, crie o fato sobre aquela imagem e também crie a opinião sobre aquela imagem. Então, ao mesmo tempo, estamos trabalhando leitura, produção e análise. Agora, como será a avaliação desse plano de aula? Ao finalizarmos o nosso plano e também no decorrer da aplicação desse plano, nós precisamos verificar as habilidades que foram trabalhadas, Ter esse foco para a habilidade. Primeiro,
A primeira habilidade trabalhada, então verificaremos se o estudante reconheceu a impossibilidade de uma neutralidade absoluta no relato de fatos e identificou diferentes graus de parcialidade e imparcialidade. Como que eu vou verificar isso? Através das respostas dadas pelo estudante, através da realização das atividades e de tudo aquilo que for sendo desenvolvido em sala. Verificaremos se o estudante distinguiu em segmentos fato da opinião enunciada em relação a esse mesmo fato. Vamos verificar se ele analisou e identificou sequências expositivas, se ele conseguiu, no decorrer das nossas aulas, organizar e realizar uma entrevista. E, finalmente, se ele conseguiu também produzir essa notícia de forma coletiva, mas também de forma coerente com aquilo que foi trabalhado, de forma coerente com aquilo que foi ensinado, conforme as especificidades de uma notícia. Então, muito obrigado. Espero que esse plano colabore na organização de outros planos que iremos fazer no decorrer dessa formação. Muito obrigada.